Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. Eu estou aqui de volta para dar continuidade à série de vídeos voltadas ao processo do trabalho, as questões que mais caem sobre o processo do trabalho na primeira fase da prova do OAB realizada pela FGV. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações, peço que vocês dêem um like e compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero conversar sobre custas processuais e depósito recursal. No vídeo passado foi como eu disse para vocês, meus amigos, um tema muito comum, muito cobrado na prova do OAB é o tema recursos na Justiça do Trabalho. E não é diferente que se pergunte sobre depósito recursal e custas, porque eles estão intimamente ligados. Em regra, quando você interpor um recurso, esses recursos eles terão a obrigatoriedade de serem recolhidos as custas processuais e o depósito recursal, salvo algumas exceções, pessoal. E é por essa razão, por essa intimidade com os recursos que o depósito recursal tem e as custas processual tem, que automaticamente cai também, porque toda hora você vê essas informações de negar seguimento ao recurso porque não foi realizado o preparo. O preparo é a informação que a gente se utiliza, é o termo que às vezes os advogados, os estagiários de direito se utilizam no dia a dia, o preparo recursal, que na realidade é o depósito e as custas processuais. Antes de mais nada, você precisa saber o seguinte: sempre a ação ela gera custos ao Estado e não existe recurso que é de graça, não existe ação que é de graça. Isso tem que ficar muito bem claro. Em regra, as partes irão pagar as custas do processo. Isso é normal. A exceção é a gratuidade de justiça, mas a regra comum é que as custas serão suportadas por alguém, seja pelo autor reclamante, seja pelo réu reclamado, seja por aquele, por exemplo, que fez o requerimento da perícia. Todas as custas e emolumentos, elas geram gastos. Quando você realiza uma intimação, uma citação por oficial de justiça, isso gera gastos. Quando há uma intimação, ainda que seja através dos Correios, isso é um convênio que o tribunal tem com os Correios, isso gera custos. Então, em regra, você vai pagar. E no final do processo, na Justiça do Trabalho funciona assim. No final do processo, a parte perdedora, a parte sucumbente, irá arcar com as custas do processo, independente de qualquer coisa. E caso recorra, tem que pagar as custas e o processo e o depósito recursal. Muitas vezes na sentença, o juiz, ainda que a parte reclamante ela seja perdedora, seja sucumbente, é comum que o juiz ele defira a gratuidade de justiça para que ela não pague as custas. Isso pode ocorrer, mas não é obrigatório. Por exemplo, quando a parte falta a audiência e ela não justifica essa ausência, é comum, após a reforma trabalhista, até por disposição de lei, que o juiz ele condene o reclamante em custos, ele vai pagar as custas, para você ver como é que funciona na prática isso. E na fase recursal, segue a mesma linha de raciocínio. Em regra, você tem que pagar custas, você tem que pagar depósito recursal, tudo normal, ainda que hajam exceções. Quando nós falamos de custas, pessoal, nós vamos lá para o artigo 789, 790 da CLT, ele fala ali, ó, o artigo 790, nos seus parágrafos, ele vai falar ali dos beneficiários
da justiça gratuita. Você pode combinar, com o Código de Processo Civil, e também você tem que estar muito atento, porque geralmente na prova da OAB, por mais que ele possa também perguntar alguma coisa ligada ao CPC, você tem que saber muito bem o conteúdo da CLT. E aí no artigo 790 ele informa que a parte que demonstre a hipossuficiência de recursos, ela em regra terá direito, será presumido o direito à gratuidade de justiça. Esse é o primeiro ponto que vocês precisam perceber lá no artigo 790. Ultrapassado esse artigo 790, que informa sobre a gratuidade de justiça para a parte pessoa física, você tem que ir lá para o artigo 790A. Esse artigo cai muito, pessoal. O artigo 790A da CLT, ele cai demais, porque ele fala quem são isentos do recolhimento de custas. É o artigo 790 que vai dizer ali para você, as entidades da administração direta, União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, fundações, o Ministério Público do Trabalho, ele é isento de custas processuais. Essas são as isenções do artigo 790A da CLT. Aí ele fala, além dos beneficiários da gratuidade de justiça. Para falar a verdade, ele começa o artigo 790A falando assim, além dos beneficiários da gratuidade de justiça, aqui no artigo de cima, lá no artigo 790, União, Estados, Distrito Federal, municípios, Ministério Público, autarquia, fundações estaduais e por aí vai. E elenca aí aqueles que são isentos do recolhimento de custas processuais. Aí, você, além das custas processuais, meus amigos, vocês têm que conhecer depósito recursal. O que é o depósito recursal? Funciona da seguinte forma, quando você vai entrar com recurso, além de você recolher as custas elas serão colocadas ali no dispositivo da sentença. Quando você for olhar uma sentença, você que vai se tornar um advogado, ou você que entrou para a advocacia, pegou a sua carteira do OAB, quando você for ler a sentença trabalhista, você vai ver ali no dispositivo da sentença se tem a isenção, se tem a gratuidade de justiça, no dispositivo da sentença ele vai falar, custas processuais no valor tal, ele vai especificar alguma coisa, ele vai fundamentar alguma coisa e vai colocar lá custas no valor X. E, além das custas, você tem que saber o depósito recursal. Por que funciona o depósito recursal? A parte perdedora, geralmente empresa, ela deposita o depósito recursal, porque esse depósito recursal, possivelmente, ele será levantado no futuro para favorecer a parte vencedora do recurso, a parte reclamante. Porque vocês sabem muito bem que, infelizmente, aqui no Brasil, muitas vezes as partes, elas se valem das possibilidades recursais para procrastinar o tempo do processo, procrastinar o processo, retardar o processo. Então a Justiça do Trabalho ela foi inovadora e criou a obrigatoriedade do depósito recursal. Aí o que faz? Quando entrar com recurso ordinário, por exemplo, além das custas processuais, tem que recolher aquele valor do depósito recursal. Inclusive, anualmente, o Tribunal Superior do Trabalho, ele elenca valores dos recursos. Todo ano no site do TST tem um valor mínimo do recurso ali. E isso aí será informado também na sentença. Aí, por exemplo, houve a interposição do recurso ordinário. Foi recolhido as custas processuais. Essas custas processuais irão para uma conta vinculada ao nome do reclamante. Aí, passou-se alguns meses, esse recurso foi julgado a favor do reclamante. Caso esse processo não continue através de outros recursos,
a parte ela pode requerer, através de uma simples petição, o levantamento desse valor, a percepção desse valor. Isso é muito comum, às vezes lá na frente, lá na fase de execução, ainda que haja a fase de execução e demore alguns anos, a partir do momento que chega um ponto que já fica decidido que determinado valor é devido ao reclamante, o juiz ele pode autorizar o levantamento daquele valor, ainda que a outra parte continue recorrendo e existam até outros valores a mais a favor do reclamante. O advogado do reclamante ele faz a petição, ó, nós estamos discutindo esse ponto aqui, mas esse ponto e esse valor já são incontroversos, excelência, então eu vou requerer o levantamento desse valor aqui. Então é por isso que serve o depósito recursal, e que é muito comum na Justiça do Trabalho, pessoal. E olha só, quando nós estamos falando aqui de depósito recursal, temos os parágrafos 9º, 10º parágrafo e 11º parágrafo que eu vou falar aqui. No parágrafo 9º, ele elenca a possibilidade de recolhimento de depósito recursal pela metade. Olha só, nas sociedades, nas entidades sem fins lucrativos, empregadores domésticos, microempresa individual, empresa de pequeno porte, pode recolher o depósito recursal pela metade. Essa é uma grande vantagem, porque cá entre nós, imagine empregador doméstico. Uma coisa é, nós estamos falando de empresas, e é comum que as empresas elas tenham condições financeiras de ter um passivo trabalhista de 100, 500, de 1000 processos. Desses 1000 processos, 500 ela vai ter que recorrer. Desses 500 aí, ela vai pagar 10, 12 mil do depósito recursal, porque o depósito recursal ele é muito alto. Geralmente o depósito recursal ele é alto, ele não é abaixo de 10 mil reais. Então não é qualquer pessoa que tem, não é qualquer pessoa física, por exemplo, que tem 10 mil para entrar com o depósito recursal, para recolher o depósito recursal, como no caso do empregador doméstico. O empregador doméstico é uma pessoa como nós, não é uma empresa. Então, se ela quiser recorrer, além dela pagar as custas, ela vai ter que recolher o depósito recursal. Imagina essa pessoa ter 10 mil. Então, por essa razão, o legislador colocou esse pagamento pela metade. Não colocou o empregador doméstico como isento, não. Ó. Veja bem, colocou pela metade. O depósito recursal pela metade. As sociedades sem fins lucrativos, o empregador doméstico, as microempresas e empresas de pequeno porte, pela metade, mas não há isenção aí. Agora aqui, ó, no parágrafo 10º do artigo 899 da SLT, esses casos são casos de isenção. Quem é isento do recolhimento de depósito recursal, conforme o parágrafo 10º do artigo 899? Os beneficiários da gratuidade de justiça, ó, beneficiários da justiça gratuita, as entidades filantrópicas e as empresas em recuperação judicial. As empresas em recuperação judicial, elas são isentas do recolhimento do depósito recursal. Mas olha só, pessoal, eu vou dizer um caso concreto, que eu até já falei aqui algumas vezes. Existe uma empresa, a qual eu sou adversário dessa empresa, tenho vários processos contra essa empresa, e toda vez que ela recorre, ela não recolhe as custas do processo e ela não recolhe os depósitos recursais desses recursos. Não recolhe, porque ela diz o quê? Ela junta uma documentação que ela está em recuperação judicial. Realmente a empresa está em recuperação judicial lá no Tribunal de Justiça, lá na Justiça Especializada de Recuperação Judicial. Ela realmente está em recuperação judicial. Se ela está em recuperação judicial, ela faz jus à isenção do depósito recursal por
por força do parágrafo 10º do artigo 899 da CLT, mas ela não está isenta das custas processuais, porque esse parágrafo dá uma isenção do depósito recursal, mas em nenhum lugar da CLT, em nenhum momento, ela diz que as empresas em recuperação judicial estão isentas das custas processuais. Aí o que acontece? Ela não recolhe nenhum dos dois, ela entra com recurso ordinário, por exemplo. O recurso ordinário não é conhecido porque não se mostraram preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso ordinário, quais sejam juntado das custas processuais e do depósito recursal. Aí é negado o segmento. Aí o que ela faz? Ela entra, como eu disse para vocês, ela entra, a partir do momento que foi negado o segmento, você entra com agravo de instrumento. Ela entra com agravo de instrumento para o tribunal, contando a história dela. Aí lá no tribunal, lá na turma trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho, o relator ou a turma fala o seguinte: você é isento do depósito recursal, mas você não é isento das custas processuais. Recebo o recurso só porque eu tenho que receber por força do agravo de instrumento e nego o provimento. Nesse caso não é nego o segmento, é nego provimento ao recurso. É assim que funciona. Isso aí também já caiu em prova da OAB. Primeira ou segunda fase, recente, já caiu. É fresquinho, tá? Isso já caiu, por isso que eu estou falando. E para fechar, pessoal, o parágrafo 11º do artigo 899 da CLT. Artigo novo, artigo fresco. Por isso que é importante esse parágrafo. Já caiu em primeira e segunda fase, eles questionam muito isso. Olha só, você pode substituir o depósito recursal por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Isso já está pacífico. Já está pacífico por quê? Primeiro porque a lei autorizou. A lei já autoriza. E ainda que haja alguns magistrados que entendam de forma diferente, a maioria dos tribunais eles já aceitam isso. Caso estejam preenchidos todos os requisitos de todos os pressupostos de qualquer garantia judicial, dificilmente o juiz, dificilmente o tribunal, ele vai indeferir essa possibilidade de seguro garantia. Pode até ocorrer, mas é difícil, até porque tem previsão legal, já existem empresas que trabalham com isso há um certo tempo, após a reforma, após essa alteração que acrescentou o artigo 11º, já tem empresa que trabalha com isso, então isso é muito comum. Tem muita empresa com passivo trabalhista pesado, forte, para que ela tente diminuir o seu passivo trabalhista, várias empresas elas tentam diminuir o prejuízo financeiro que o passivo trabalhista dá para ela, principalmente quando ela tem que recolher 10, 12 mil de depósito recursal. E qual é a alternativa que essa empresa tem? Fiança bancária e seguro garantia judicial. Vou repetir, isso tem caído, já caiu pelo menos umas 2 vezes na prova do OAB. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem esse vídeo. Eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.